Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Noticidade Manhã, segunda-feira, 16 de junho. Que a nossa segunda-feira seja produtiva, positiva, hein? Em todos os sentidos. Olha, fim de semana violento no trânsito da região. Infelizmente, muitas ocorrências com vítimas fatais. E em grande parte por causa da imprudência dos motoristas. Vamos saber também as informações da programação especial para lembrar o Dia Mundial de Combate à Violência à Pessoa Idosa. Tem também as vagas de emprego nas cidades da nossa região e mais Copa do Mundo, os gols do Mundial das partidas do final de semana. E por falar em Copa, teve até um show de uma banda argelina em homenagem à seleção da Argélia, que está hospedada em Sorocaba. Mas antes disso e muito mais, nós começamos esta edição do Noticidade Manhã com as informações do trânsito. 7h01. Quem vai passar para nós a movimentação das principais ruas, avenidas e rodovias da região é o Renato Diniz, na manhã desta segunda-feira. Bom dia, Renato. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que acompanha o Noticidade Manhã. Eu estou no centro da cidade, ao lado da antiga estação ferroviária de Sorocaba, onde a movimentação é bem tranquila na Avenida Afonso Vergueiro, no sentido centro. O motorista que vem ali da Praça Lions, da Dom Aguirre, não tem dificuldade nenhuma por aqui. Movimentação tranquila nas principais vias e avenidas aqui, segundo a Urbis. Nas rodovias da região, o motorista vai enfrentar lentidão na chegada a São Paulo, tanto no sistema Anhanguera Bandeirantes quanto na Castelo Branco. Lentidão, portanto, a partir de Barueri, Osasco, como já é tradicional o motorista enfrentar um pouquinho de dificuldade. E olha, é bom o motorista ficar atento quanto a obras que estão sendo realizadas, por exemplo, na rodovia Antônio Romano Skin Cariol, em Tatuí, sentido Itapetininga, entre os quilômetros 124 e 126. A faixa da direita está interditada. E também amanhã, por conta de obras, o acesso do quilômetro 95 da rodovia Raposo Tavares para o bairro Caputera, em Sorocaba, vai ser fechado. A estrada Maria Dolores Piaia Lorato fica bloqueada para os veículos. A Urbis orienta os motoristas que querem ir para o bairro Caputera a seguir em frente por cerca de 1,5 km e usarem o desvio pelo acesso à rodovia Miguel Clemente. Portanto, essa interdição amanhã, na altura do quilômetro 95 da rodovia Raposo Tavares, acesso ao bairro Caputera. Você falou dos acidentes já no começo do jornal, Fernando. Um deles, por exemplo, um homem morreu e outro homem ficou ferido num acidente na rodovia Raposo Tavares, em São Roque. Segundo a polícia, os dois seguiam de moto pelo sentido interior quando o condutor perdeu o controle de direção e bateu em um poste. Os dois foram socorridos, mas o passageiro não resistiu e morreu no pronto-socorro da cidade. Um homem morreu e 2 pessoas ficaram feridas depois que o carro em que eles estavam invadiu uma casa no bairro Godinho, na zona rural de Piedade. Marcelo Nunes de Camargo, de 43 anos, dirigia o veículo, perdeu o controle, destruiu o portão de uma residência e ainda bateu em um carro que estava na garagem. Ele foi arremessado do carro e morreu no local. Uma mulher que também estava no veículo foi levada para a Santa Casa da cidade e não corre risco de morte. Um outro homem que não foi identificado foi encaminhado para o Hospital Regional de Sorocaba em estado grave. Nenhum dos moradores da casa ficou ferido nesse acidente em Piedade. Fernando. Olha, Renato, e ainda em Piedade, neste domingo, 5 jovens se envolveram em um acidente com 4 motos na estrada Doutor Rui de Camargo, no bairro dos Correios. 2 deles morreram. Naidei El de Camargo, de 18 anos, e Carlos Wellington Duarte, de 19, bateram de frente durante uma ultrapassagem e morreram na hora. As outras 2 motos desviaram da batida, mas caíram logo em seguida. Os 3 ocupantes, que são menores, ficaram feridos e foram encaminhados com ferimentos leves à Santa Casa de Piedade. Segundo a Polícia Militar, todas as motos, viu, Renato, estavam com documentação irregular e detalhe, os jovens não tinham habilitação. Irresponsabilidade e imprudência, Renato. Pois é, e um grave acidente matou 6 pessoas nesse final de semana em Porangaba. Os veículos envolvidos na batida ficaram completamente destruídos. O repórter J. Abreu tem as informações. O acidente foi numa pista simples no quilômetro 166 da rodovia Camilo Príncipe de Moraes.
Uma van com placas de Porangaba colidiu com um carro de Cesário Lange que cruzava a pista. Morreram o motorista e um passageiro da van e os 4 ocupantes do carro. A terceira pessoa que estava na van teve apenas ferimentos leves. Outros 2 carros se envolveram na batida, mas não houve mais feridos. Os corpos das vítimas foram velados no fim de semana e as causas do acidente serão investigadas pela delegacia de Porangaba. Quantos acidentes, hein? Não parou não, hein? Na rodovia Raposo Tavares, um outro acidente deixou uma pessoa morta e 2 feridas nesta madrugada, em Mairinque. O motorista seguia no quilômetro 69, no sentido da capital, quando invadiu a contramão e bateu na lateral de um carro que vinha no sentido contrário. Em seguida, o mesmo motorista atingiu outro veículo de frente que capotou. O motorista que provocou os 2 acidentes não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros dois foram socorridos ao pronto-socorro de Mairinque. E olha a que ponto chega a ousadia. Um rapaz roubou a bicicleta de um agente de trânsito em Sorocaba. É isso mesmo. Veja. Os agentes de trânsito faziam patrulha de rotina na Praça Frei Baraúna e deixaram a bicicleta por alguns minutos. Foi o suficiente para que Daniel dos Santos, de 19 anos, saísse pedalando. Foi solicitado por alguns transeuntes, né? Que um rapaz acabava de jogar uma bicicleta numa casa abandonada, né? A gente foi até o local e percebeu que esse elemento estava próximo. Ele fugiu, foi até a rodoviária, a gente recuperou a bicicleta. O suspeito usou um pedaço de vidro para raspar as identificações da Urbis, com a intenção de depois vender a bicicleta. Ele vai responder por furto qualificado e foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. Olha, um caixa eletrônico foi alvo de explosivos agora pela manhã em um supermercado do bairro Vanelville, em Sorocaba. O barulho da explosão foi tão forte que foi ouvido por os vizinhos. A ocorrência está em andamento e as primeiras informações dão conta de que a Polícia Militar está na perseguição aos autores que podem ter fugido para a região do bairro Novo Mundo. 7h10, muito bom dia para você que liga agora aqui na TV Sorocaba SBT e sintoniza o Noticiário Manhã, o seu telejornal com as principais informações, as principais notícias nas primeiras horas do dia em nossa região. E Sorocaba organizou uma programação especial para hoje, para lembrar o Dia Mundial de Combate à Violência à Pessoa Idosa. As informações nós teremos ao vivo, novamente com o Renato Diniz. Fernando, para a gente ter uma ideia da gravidade da violência contra o idoso, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Humano, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a cada hora 5 idosos são vítimas de agressão em todo o país. Por isso mesmo a Prefeitura realiza essa campanha para marcar o Dia de Combate à Violência contra o Idoso. Eu vou conversar agora com a Yara Santoro Cardoso, ela é coordenadora da Coordenadoria do Idoso da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui de Sorocaba. Atividades no Clube do Idoso, quais vão ser as principais atividades para marcar essa data? Bom dia. Nós vamos ter várias atividades, né? Orientações da OAB, da Uniso também, sobre os interesses jurídicos do idoso, né? Nós vamos estar orientando sobre a violência contra o idoso. Além disso, vão ter atividades como ginástica orientada, artesanato, aferição de pressão, glicemia. É um conjunto de atividades. Além da conscientização, a gente quer proporcionar ao idoso várias atividades para ele perceber que quanto mais saudável e independente ele for, menos sujeito ele está à violência. Essas atividades no Clube do Idoso, essas orientações, são só para quem já tem mais de 60, 70 anos? É focado para esse público, mas as atividades são abertas para crianças, jovens, inclusive vai ter uma integração, uma atividade no cinema com jovens e idosos, para adultos, porque a intenção é conscientizar sobre esse dia. Então, quanto maior o público que tiver envolvido, mais interessante fica a atividade, mais pessoas a gente consegue conscientizar. O que é o tipo de violência mais comum contra o idoso? A mais comum é a negligência, onde o idoso é abandonado pelos seus familiares mesmo.
idosos fragilizados que precisam de um auxílio para comer, enfim, para todas as atividades e são simplesmente abandonados pelo seu filho e vem acompanhado de outras violências, como a psicológica, a financeira, onde ele retém todo o benefício do idoso e usa em benefício próprio. Muito obrigado pelas informações. Essas atividades de orientação e também de lazer no Clube do Idoso são realizadas a partir das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde. O clube fica ao lado da Avenida Juvenal de Campos, no bairro Pinheiros, também ao lado do Centro Esportivo André Matiello, portanto, das 8h30 às 4h30. Fernando. Ok, Renato. Já teve mais de 1000 compartilhamentos em uma rede social a foto de Rodrigo Rachid, de 22 anos, que alega ter sido agredido por garçons de um bar em Sorocaba na semana passada. Ele conta que foi abordado por 3 funcionários do estabelecimento que cobravam R$20. Segundo o rapaz, a conta havia sido paga, parte no cartão e parte em dinheiro. Ele alega que teve um ferimento grave no olho. Em nota, em uma página da mesma rede social, o bar chegou a publicar um comunicado afirmando que Rodrigo não pagou os R$20 e ainda agrediu o garçom, que apenas revidou. Mas a mensagem já foi apagada da internet pouco tempo depois. A Guarda Civil Municipal de Tatuí apreendeu este fim de semana no bairro Inocope uma menor de idade com R$22 mil em dinheiro, algumas porções de cocaína e frascos de lança-perfume. O dinheiro estava na casa dela. Foi registrado o boletim de ocorrência de ato infracional grave. Ela ficou detida e nesta segunda deve ser encaminhada à Fundação Casa. E a Polícia Militar em Jundiaí deteve no fim de semana também uma adolescente de 16 anos com 130 pinos de cocaína, 40 pedras de crack, além de outras porções de maconha e de uma porção, ou melhor, uma quantia em dinheiro. Ele estava em um local conhecido pela venda de drogas no bairro Parque Nova Jundiaí e tentou fugir ao ver a viatura. O menor foi para a delegacia e, em seguida, liberado aos responsáveis. E também em Jundiaí, a Guarda Municipal deteve 3 homens suspeitos de quebrar vidros de veículos para furtar objetos. Os irmãos José Adriano Leite da Silva, de 30 anos, e Leandro Luiz Leite da Silva, de 23, além de Luiz Carlos da Veiga, de 29, foram abordados em um carro no Jardim Guanabara. Dentro do veículo foram encontrados um celular, uma serra, uma parafusadeira, uma máquina digital e fios de cobre. Os 3 suspeitos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista. E em São Roque, um homem de 59 anos foi baleado depois de um assalto no Jardim Bandeirantes. Segundo a polícia, ele e a esposa são donos de uma distribuidora e fechavam o comércio quando foram abordados por um homem armado. A vítima reagiu quando o ladrão tentou entrar no local e foi atingida no peito. O homem foi socorrido a um hospital da cidade e permanece internado. O suspeito levou R$1.000 e permanece foragido.